Você já os viu a vida inteira. Você os escuta passando sobre a sua cabeça, os vê da janela do aeroporto e até já se sentou dentro de um. Mas existem detalhes que você nunca parou para questionar. Por que quase todos são brancos? Por que as janelas não são quadradas? Para que serve aquele buraco na cauda? O que é aquela corcova no teto? Por que alguns aviões têm as asas em cima e outros embaixo? Hoje, vamos responder a todas essas perguntas que todos nós fazemos, mas que poucos têm a coragem de pesquisar. E eu garanto que, depois disto, você nunca mais vai olhar para um avião da mesma forma. Por que quase todos os aviões são brancos? Pense bem. Se os carros podem ser vermelhos, amarelos, pretos ou até cor-de-rosa, por que os aviões são quase sempre brancos? Será que as companhias aéreas não têm imaginação? Ou existe algo mais por trás dessa decisão? A resposta tem 4 pilares: ciência, segurança, dinheiro e meio ambiente. Vamos começar pela física. A cor branca reflete a luz solar com muito mais eficiência do que qualquer outra cor. Parece um detalhe menor, mas imagine um avião estacionado por horas sob o sol de verão num aeroporto de Phoenix ou Dubai. Se a fuselagem fosse preta ou azul escura, absorveria uma quantidade brutal de calor. Isso elevaria a temperatura interior, danificaria componentes eletrônicos sensíveis e obrigaria os sistemas de climatização a trabalhar em dobro. Com o branco, o avião mantém-se mais fresco de forma natural. Mas há uma razão de segurança que muito poucos conhecem. O branco facilita a inspeção visual. Uma rachadura, um amassado, um ponto de corrosão ou qualquer dano estrutural é muito mais fácil de detectar sobre uma superfície clara do que sobre uma escura. As equipas de manutenção podem fazer as suas revisões mais rapidamente e com maior precisão. Na aviação, detectar um problema a tempo pode significar a diferença entre um voo seguro e uma tragédia. Agora, vamos falar de dinheiro, porque aqui os números são surpreendentes. Pintar um avião é um processo que pode durar vários dias, requer mão de obra especializada e, além disso, adiciona até 500 quilos de peso ao avião. Sim, meia tonelada de tinta, e cada quilo extra significa mais combustível queimado em cada voo. Se somarmos a isso o facto de o branco ser mais fácil de retocar quando há pequenos danos na fuselagem, a economia com manutenção a longo prazo é enorme. E o impacto ecológico também conta. Menos peso equivale a menos combustível. Menos combustível equivale a menos emissões de CO2. Ninguém esperaria que a cor de um avião tivesse consequências ambientais, mas tem. E aqueles aviões coloridos que vemos de vez em quando? A Air New Zealand, com os seus designs temáticos, as companhias de baixo custo, com logótipos gigantes, a maioria usa o branco como base e aplica as cores por cima. Mesmo nesses casos, a fuselagem de fundo continua a ser branca. As companhias aéreas que decidem ir mais além assumem o custo adicional como um investimento em publicidade. Mas não é o habitual. Um facto curioso que muito poucos sabem. Quando uma companhia aérea vai à falência ou vende um avião, a cor branca facilita que o novo operador o repinte com a sua própria identidade, sem ter que fazer grandes preparações. É como uma folha em branco, pronta para ser reutilizada. Pura eficiência. O buraco na cauda. O que é aquilo? Se você já andou perto de um avião em terra, provavelmente notou um pequeno tubo ou abertura na parte traseira da fuselagem. Parece insignificante, parece decorativo, mas é uma das peças mais importantes do avião e, sem ela, os voos modernos seriam muito mais complicados. Aquele buraco é a saída de gases da unidade de potência auxiliar, conhecida mundialmente como APU, pela sua sigla em inglês. A APU é basicamente um motor pequeno, uma turbina compacta instalada na cauda do avião, e completamente independente dos motores principais. Num Boeing 747, a APU tem um tamanho comparável ao de um carro compacto e pode custar mais de $1 milhão. Mas a sua função é inestimável. Para que serve exatamente?
para que o avião seja autossuficiente quando está em terra. Quando um avião chega a um aeroporto e os motores são desligados, ele continua a precisar de energia. Energia para o ar-condicionado, para as luzes, para os sistemas eletrônicos, para a pressurização e, o mais importante, para ligar os motores principais quando chegar a hora de partir. Ligar um motor a jato não é como girar uma chave. Os motores precisam de ar comprimido a alta pressão para começarem a girar. E quem fornece esse ar? A APU. Sem ela, o avião dependeria completamente de equipamentos externos em terra, o que limita enormemente as rotas que ele pode operar, especialmente em aeroportos pequenos ou remotos. Foi precisamente o Boeing 727, em 1963. O primeiro avião comercial a incorporar uma APU de série. Isso permitiu-lhe operar em aeroportos sem infraestrutura de apoio, algo revolucionário para a época. Mas a APU também desempenha um papel crítico em emergências. Se durante o voo um gerador principal falhar ou um dos motores deixar de funcionar, a APU pode ser ativada para fornecer energia elétrica e hidráulica como reserva. Em aviões de 2 motores, a normativa aeronáutica exige que a APU esteja disponível precisamente para estes cenários. Lembra-se do famoso pouso no rio Hudson em 2009, quando o Airbus A320 perdeu ambos os motores após colidir com um bando de pássaros. A APU foi ativada de emergência e forneceu energia suficiente para que os controlos de voo continuassem a funcionar durante aqueles minutos críticos. Sem ela, a história poderia ter terminado de uma forma muito diferente. E por que ela fica localizada na cauda? 3 razões concretas. Primeiro, o ruído. Uma turbina gera muito ruído e a cauda é o ponto mais afastado dos passageiros. Segundo, a aerodinâmica. Na cauda, não interfere com o fluxo de ar das asas nem dos motores principais. E terceiro, a segurança. Em caso de incêndio, na APU, a sua posição na cauda minimiza o risco de afetar zonas críticas da fuselagem. Facto curioso, uma APU típica consome cerca de 2,4 kg de combustível por minuto, quando opera em plena capacidade em terra. Mas a grandes altitudes, esse consumo cai para cerca de 0,8 kg por minuto e gera energia elétrica a 115 volts e 400 Hz, muito diferente dos 50 ou 60 Hz da nossa rede elétrica doméstica. Por que as janelas são redondas? Aqui há uma história que mistura tragédia, engenharia e uma das mudanças mais importantes na história da aviação. Porque as janelas dos aviões nem sempre foram redondas e a mudança não foi por estética. Estamos na década de 50. A aviação comercial vivia a sua primeira grande revolução. Os aviões a hélice estavam a ser substituídos por jatos, capazes de voar mais alto, mais rápido e com mais passageiros. O símbolo dessa era o de Havilland Comet, o primeiro avião comercial a jato do mundo. Era elegante, moderno e luxuoso. As companhias aéreas adoravam-no. Os passageiros adoravam-no. E então, eles começaram a cair do céu. Entre 1953 e 1954, vários Comet desintegraram-se em pleno voo sem qualquer aviso. Sem tempestades, sem falha mecânica evidente, sem explicação aparente. As investigações foram longas e exaustivas. Construíram-se réplicas completas da fuselagem para submetê-las a testes de pressurização repetida. E foi aí que se descobriu o culpado: as janelas quadradas. Por que eram tão perigosas? Quando um avião voa a grande altitude, a cabine deve ser pressurizada artificialmente para que os passageiros possam respirar. A 10.000 metros, o ar exterior é demasiado rarefeito e frio para sobreviver. Esse processo de pressurização faz com que a fuselagem se infle levemente a cada voo e se desinfle ao pousar. Ciclo após ciclo após ciclo. Pois bem, numa janela quadrada, os cantos de 90 graus concentram as tensões estruturais de maneira desproporcional. São pontos fracos onde as forças se acumulam. Com o tempo,
Esses cantos desenvolvem microfissuras invisíveis que crescem silenciosamente até que a fuselagem simplesmente cede de forma catastrófica. A solução foi tão simples quanto brilhante: eliminar os cantos. Uma forma curva distribui as tensões de maneira uniforme por todo o perímetro. Não há pontos fracos. Não há concentração de forças. A partir desse momento, todas as janelas de aviões pressurizados deviam ter bordas arredondadas, e essa regra continua em vigor até hoje. Mas as janelas modernas escondem mais segredos. Não são feitas de vidro convencional, mas sim de acrílico aeronáutico e policarbonato. Materiais muito mais resistentes a mudanças extremas de pressão e temperatura. Cada janela tem 3 camadas. Uma exterior, que enfrenta diretamente a atmosfera, uma intermédia, de segurança, e uma interior, que é a que você toca do seu assento. E aquele pequeno furo que há na parte inferior da janela. E esse orifício minúsculo na camada intermédia regula a pressão entre as camadas, evita que o painel embace e reduza a condensação. Sem esse detalhe aparentemente insignificante, a janela poderia falhar de dentro para fora. As janelas também têm um tratamento para filtrar raios ultravioleta. Por isso, por vezes, notamo-las com um leve tom azulado ou acinzentado. E embora não apresentem nenhum dano visível, cada janela tem uma vida útil determinada em ciclos de voo. Passado esse limite, é substituída de qualquer forma. Na aviação, a prevenção não é opcional. Antes de continuarmos com mais segredos que os aviões escondem, se este conteúdo está a abrir os seus olhos, tanto quanto abriu os nossos, ao investigá-lo, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Publicamos este tipo de conteúdo constantemente e você não vai querer perder o que vem por aí. A corcova no teto. O segredo do Wi-Fi a 10 mil metros. Você já reparou naquela pequena protuberância na parte superior da fuselagem de muitos aviões modernos? Parece uma corcova discreta, quase decorativa. Alguns passageiros nem sequer a notam. Mas dentro daquela cápsula, a tecnologia que conecta centenas de pessoas à internet enquanto voam sobre o oceano a 900 km por hora. Chama-se radome e é basicamente uma carcaça aerodinâmica projetada para proteger as antenas de satélite do avião. A sua forma não é um capricho. Se fosse uma caixa quadrada, geraria resistência do ar e afetaria o desempenho do avião. O design curvo permite que o ar flua sobre ele sem turbulências, como se não estivesse ali. Dentro do radome, pode haver uma antena parabólica de alta precisão, ou, nos sistemas mais modernos, um conjunto de antenas planas que se comunicam em tempo real com satélites em órbita. E não estamos a falar de satélites próximos. Os sistemas tradicionais usavam satélites geoestacionários localizados a cerca de 36 mil quilômetros da Terra. A distância era tão grande que gerava latências notáveis e velocidades bastante limitadas. Mas isso está a mudar radicalmente. A Starlink, o projeto da SpaceX, usa constelações de milhares de satélites em órbita baixa, a apenas 550 quilômetros da superfície. A diferença de velocidade e latência é enorme. Já há companhias aéreas que estão a migrar para este sistema, e os resultados são impressionantes. Velocidades de até 100 megabits por segundo em pleno voo, o suficiente para fazer videochamadas ou ver streaming em alta definição enquanto sobrevoa o Atlântico. Instalar este sistema não é barato nem simples. Só o equipamento e a instalação podem custar entre 200 mil e 600 mil dólares por avião. O serviço de satélite mensal pode superar os 10 mil dólares adicionais. E depois de tudo isso, alguns passageiros queixam-se quando a conexão demora 2 segundos a mais do que o esperado. Por que a antena está em cima e não embaixo? Por pura lógica, os satélites estão no céu. Se a antena estivesse na parte inferior da fuselagem, o próprio corpo do avião bloquearia o sinal. Em cima, tem visibilidade direta e desobstruída para o espaço. Além disso, debaixo do avião há o trem de pouso, sistemas hidráulicos e estruturas de carga. Não é exatamente o lugar ideal para uma antena delicada. Um facto que poucos conhecem.
O radome é fabricado com materiais compostos especiais que permitem a passagem das ondas de rádio, mas bloqueiam água, gelo e temperaturas extremas. É selado hermeticamente e pode suportar anos de voo sem necessidade de substituição. Passa toda a sua vida útil a colidir com o vento a quase a velocidade do som e aguenta perfeitamente. As aletas nas pontas das asas, milhões de dólares em forma de curva. Olhe pela janela na próxima vez que voar. No final da asa, há uma pequena aleta dobrada para cima. Parece um detalhe estético, como se a asa usasse sapatos de bico curvo. Mas essa forma já poupou milhares de milhões de dólares à indústria aérea e reduziu toneladas de emissões por ano. Chamam-se winglets, e a sua função é combater um dos inimigos invisíveis do voo, o arrasto induzido. Quando um avião voa, o ar debaixo da asa está a uma pressão maior do que o ar sobre ela. Essa diferença de pressão é o que gera a sustentação, a força que mantém o avião no ar. Mas, na ponta da asa, esse ar de alta pressão escapa para cima, criando um redemoinho chamado vórtice. Esse redemoinho atua como um travão invisível, que obriga os motores a trabalhar mais para manter a velocidade. Mais esforço equivale a mais combustível queimado. Os winglets interrompem esse redemoinho. Eles suavizam o fluxo de ar na ponta da asa e reduzem o arrasto induzido entre 4% e 7%. Parece pouco, mas façamos as contas. Se um avião gasta cerca de 5 milhões de dólares por ano em combustível, uma poupança de 5% são 250 mil dólares por avião. Multiplique isso por uma frota de 200 aviões, e estamos a falar de 50 milhões de dólares anuais apenas por umas aletas curvas. E nem todos os winglets são iguais. Existem os clássicos, que apontam diretamente para cima, como no Boeing 737NG. Os Sharklets da Airbus, mais estilizados e eficientes, visíveis no A320neo. Os Blended Winglets, com uma curva suave na união com a asa, presentes no 747. Os Split Scimitar Winglets, que têm uma extensão adicional para baixo para maior eficiência. E os Raked Wingtips, do Boeing 787 Dreamliner, que em vez de dobrarem para cima, simplesmente estendem a asa em ângulo para o mesmo efeito. E existe um caso extremo e fascinante: o Boeing 777X. As suas asas são tão longas para maximizar a eficiência aerodinâmica que, literalmente, não cabem nos aeroportos convencionais. A solução da Boeing foi projetar pontas de asa dobráveis. Em terra, as últimas secções dobram-se hidraulicamente para cima para que o avião caiba nas portas padrão. No momento da descolagem, elas desdobram-se e travam em posição, transformando o avião numa máquina de eficiência aerodinâmica. Uma solução tão engenhosa quanto cinematográfica. Asas em cima ou asas embaixo? Por que não são todos iguais? Se você já voou num avião regional pequeno, com hélices, provavelmente notou que as asas saem da parte superior da fuselagem. Em contrapartida, num Airbus A320 ou num Boeing 737, as asas estão embaixo. É pura estética? Um capricho do designer? De forma alguma. A posição das asas define completamente o caráter de um avião. Um avião de asa alta é naturalmente estável. O peso da fuselagem pende por baixo das asas, como um pêndulo. Se algo o inclina, ele tende a voltar à sua posição original por si só. Essa estabilidade natural torna-o ideal para operar em condições difíceis, pistas não pavimentadas, zonas remotas, aeroportos sem infraestrutura. Por isso, os grandes aviões de carga militar, como o C-130 Hércules ou o Antonov AN-225, têm asas altas. A fuselagem fica perto do chão para carregar a partir de uma rampa traseira, sem necessitar de plataformas elevatórias. Além disso, com as asas em cima, os motores ficam afastados do chão. Menos probabilidade de aspirar pedras, poeira ou água de pistas em mau estado. E uma vantagem extra que poucos consideram: em avionetas turísticas de asa alta, o passageiro tem visibilidade total para baixo, sem a asa a tapar a paisagem.
É por isso que os voos de fotografia aérea e os safaris aéreos usam avionetas de asa alta. E por que, então, os grandes jatos comerciais têm asas baixas? Porque têm outras prioridades. Os motores pendurados sob as asas absorvem as vibrações antes que cheguem à fuselagem, tornando a cabine mais silenciosa. O acesso para manutenção é muito mais simples. Os técnicos podem trabalhar com os pés no chão, sem precisar de escadas. E há um fenômeno físico chamado efeito solo. Quando uma asa baixa se aproxima da pista na aterragem, forma-se uma almofada de ar comprimido debaixo do avião que suaviza o toque final. Aquele momento em que o avião parece flutuar um pouco antes de pousar, isso é o efeito solo. Os trens de pouso também são mais curtos em aviões de asa baixa, o que melhora a estabilidade ao rolar na pista com vento cruzado, e os tanques de combustível nas asas são carregados facilmente por baixo, sem necessidade de plataformas elevadas. Um facto curioso: na famosa amaragem no rio Hudson, as asas baixas do A320 ajudaram o avião a flutuar por mais tempo, dando margem para evacuar todos os passageiros com vida. As asas atuaram, literalmente, como flutuadores de emergência. A máscara negra, moda ou engenharia? Já reparou que certos aviões, especialmente os Airbus mais modernos, parecem usar uma espécie de máscara negra à volta das janelas do cockpit? Como se o avião usasse óculos de piloto de corridas. Alguns chamam-lhe a máscara de guaxinim, outros a Ray-Ban do avião. Mas tem funções técnicas muito concretas. O grande protagonista desta história é o Airbus A350, apresentado em meados da década de 2010. Foi o primeiro avião comercial moderno a sair de fábrica com essa máscara negra em todos os seus exemplares. Não era opcional. Não era personalizável. Era parte do design e havia uma razão de engenharia por trás. O A350 foi o primeiro Airbus com para-brisas curvos. Até então, os aviões grandes usavam janelas planas no cockpit, porque ajustar vidro curvo era tecnicamente complicado. O A350 conseguiu, e isso permitiu um nariz mais aerodinâmico, um fluxo de ar mais limpo e menor consumo de combustível. Mas essa inovação criou um desafio. Para-brisas curvos geram mais reflexos e pontos de tensão térmica. A máscara negra resolve 3 problemas de uma só vez. Primeiro, reduz o ofuscamento. Absorve a luz em vez de refleti-la, protegendo a visão dos pilotos durante horas de exposição solar intensa a grande altitude. Segundo, atua como estabilizador térmico. Distribui o calor de forma uniforme à volta do para-brisas, evitando as dilatações e contrações bruscas que geram microfissuras no vidro. E terceiro, simplifica a manutenção. Por ser preto padrão, não importa a cor da pintura de cada companhia aérea. Qualquer reparo ou substituição da área encaixa-se sem necessidade de combinar cores. O conceito funcionou tão bem que hoje é usado também no A330neo, no A220 e em vários modelos da família A320neo. Algumas companhias aéreas até o adotaram voluntariamente em aviões que não o traziam de fábrica, como a Air Canada, que o incorporou em toda a sua frota como parte da sua reformulação de imagem em 2017. Outras, como a American Airlines, decidiram não o usar. O debate entre modernidade e tradição continua aberto em todos os hangares do mundo. Se você chegou até aqui e sente que aprendeu algo que não sabia, este é o momento perfeito para se inscrever no canal e ativar o sininho. Continuamos a trazer respostas às perguntas que todos temos, mas que ninguém se dá ao trabalho de procurar. Factos curiosos que ninguém lhe contou. Antes de terminar, aqui ficam alguns fatos sobre aviões que provavelmente nunca leu em nenhum manual. O cheiro a avião não é acidental. Esse aroma característico que se sente ao entrar na cabine é, em parte, ozono filtrado do exterior, em parte os materiais ignífugos dos estofos e, em parte, os sistemas de climatização. Não é sujidade,
é química aeronáutica. Os relâmpagos atingem os aviões com muito mais frequência do que se imagina. Estima-se que cada avião comercial seja atingido por um raio, em média, uma vez por ano. As fuselagens são projetadas especificamente para conduzir a eletricidade à volta da cabine e dissipá-la de forma segura. Os passageiros não sentem absolutamente nada. As rodas não giram antes de aterrar. Quando o trem de pouso toca na pista, as rodas passam de 0 a mais de 250 km por hora numa fração de segundo. Aquele fumo que se vê nas aterragens não é da travagem, é a borracha a queimar nesse instante de aceleração brutal. É por isso que os pneus de avião duram muito menos do que parece. Há oxigênio suficiente para todos em caso de descompressão, mas apenas por cerca de 12 minutos. As máscaras de oxigênio que caem do teto não estão ligadas a grandes tanques. Elas usam uma reação química que gera oxigênio ao puxar o cordão. 12 minutos é tudo o que o piloto precisa para descer a uma altitude onde o ar exterior é respirável. O assento mais seguro do avião, estatisticamente, fica na cauda. Múltiplas análises de acidentes históricos mostram que os passageiros sentados nos últimos terços do avião têm taxas de sobrevivência ligeiramente mais altas. Embora a aviação seja tão segura que estas diferenças são quase irrelevantes na prática. Os aviões podem voar com um único motor durante horas. Os jatos bimotores modernos são certificados sob a norma ETOPS, que lhes permite operar até 180 minutos afastados de qualquer aeroporto com apenas um motor a funcionar. Alguns modelos têm certificação de até 330 minutos, tranquilidade em formato de regulamentação. Aí tem as respostas a perguntas que andam a flutuar na sua cabeça há anos, cada vez que embarca num voo ou vê um avião passar no céu. O branco não é um capricho, é ciência. O buraco na cauda não é uma falha, é tecnologia crítica. As janelas redondas nasceram de uma tragédia que mudou a história. A corcova no teto conecta-o com o espaço. As aletas nas pontas da asa são milhões de dólares convertidos em geometria. E essa máscara negra que cada vez se vê mais é engenharia disfarçada de moda. Os aviões são, sem dúvida, a máquina mais complexa que a humanidade conseguiu transformar em algo cotidiano. Cada detalhe, por mais pequeno que pareça, tem uma razão de ser que mistura física, história, economia e segurança em proporções exatas. Da próxima vez que entrar num, olhe à sua volta com outros olhos. Tudo o que vê foi projetado a pensar em si. Se ficou com alguma pergunta que não respondemos hoje, deixe-a nos comentários. Pode ser que ela se torne a protagonista do próximo vídeo. E se houver alguém na sua vida que viaja com frequência ou que é simplesmente curioso como você, partilhe este vídeo. Não custa nada para si e essa pessoa vai adorar. Até ao próximo voo!